bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula, ao nosso conteúdo, então, sobre processos argumentativos. Bom, eu tenho aqui uma aula, na verdade, fictícia, de um aluno X, onde nós vamos dar um nome para ele de W, tá? Aluno W, ok? Esse aluno W, não importa aqui se é de sexo masculino ou feminino, e ele pega um tema onde ele vai trabalhar um tema sobre a saúde pública. E eu quero então dar algumas dicas aqui para vocês, apenas especificamente sobre os processos argumentativos. E nessa redação dele, que vocês podem acompanhar de outra forma, que eu estou disponibilizando aí via site para vocês, onde ele comete alguns erros aqui quando ele fala a respeito de gestão pública. E durante todo o processo, em muitos trechinhos, ele repete a palavra saúde pública, em vários. Por exemplo, aqui na linha de número 1, né, bem logo na terceira palavra, valorizar a saúde pública. Linha de número 2, saúde pública. Uma coisa bacana que você não pode errar é achar que a redação se invalida simplesmente pelo processo da repetição do vocábulo. Veja bem e aprenda uma coisa. Não é o fato da pessoa repetir a palavra uma ou duas ou 10 vezes durante a redação. Não é a repetição do vocábulo que vai incidir diretamente para dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Isso não é o fator. O fator é quando a repetição começa a denotar uma certa fraqueza vocabular, né? Uma falta de recurso vocabular. Então vai a primeira dica para você. Evitar a repetição vocabular, tá? Repetição, dá um close aqui para mim, por favor. Uma repetição ou menos repetição vocabular. Quer dizer, isso é o que a banca vai perceber como defeito. Então, para você evitar a repetição vocabular, você tem que ir alternando os vocábulos. Normalmente, isso aqui, essa repetição vocabular, estou apagando, que é para você pagar com a maneira de fazer. Okay? Essa repetição vocabular acontece de um baixo recurso vocabular. Né? Normalmente o candidato lê muito pouco e, sobretudo, não presta atenção nos processos em que ele escreve o seu próprio texto. Normalmente ele vai escrevendo e não raciocina no que está fazendo. Aí aparece aquelas 1001 repetições vocabulares. Isso pode ser evitado numa peneirada no texto na hora de passar a limpo numa prova do concurso. Tá bom? A outra coisa bacana nesse texto é a redundância. Dá um close aqui para mim, por favor. Sobre a saúde pública. Quer dizer, um texto, você não precisa ficar repetindo a palavra muitas vezes como a palavra saúde pública, e na verdade isso aqui é o grande argumento, né? É o grande mote, é o grande tópico frasal, ok? Só que a pessoa não precisa ficar repetindo saúde pública como se isso por si só validasse o argumento. Isso normalmente causa isso aqui, ó, um desgaste conceitual. Então essa redação fictícia, ela perdeu exatamente nessa beleza, tá bom? A segunda coisa que você tem que evitar são expressões que são genéricas. Preste atenção comigo em expressões do tipo, mesmo que você não tenha exatamente aí o texto na sua mão, na sua cabeça, dá para você prestar atenção na maneira, na construção que alguns candidatos fazem na redação. E isso acontece exatamente pela falta de estudo. Preste atenção. Como falta a esse tipo de candidato o estudo efetivo da coisa, não é só um manejo linguístico, mas a falta efetiva de concretos em cima do tópico, ele começa a repetir expressões e ele está aqui no lado abstrato da coisa. Então, olha só esse detalhe. Na linha de número 2, ele fala sobre gestão brasileira. Quer dizer, não sei o que, a gestão brasileira. Algumas questões. Na linha 8, algumas situações. Na linha 16, há uma saúde pública que venha ao encontro aos anseios da sociedade. O que é isso? Anseios da sociedade, isso não existe. Quer dizer, seja específico para evitar esse tipo de coisa. Uma das coisas é não use. Isso, essas expressões genéricas, normalmente, elas significam isso aqui, ó.
elas significam clichês. Normalmente significam igual a chavões. Então, esses chavões normalmente denotam um alunado, né, um candidato que não tem a base, não só conceitual, mas não tem a base argumentativa da coisa. Basicamente, ensina-se diretamente não ter argumento. O outro candidato que tem muito argumento pode sofrer o outro problema, que é a prolixidade. Ele tem argumento demais, ele já sofre do mal de selecionar. Olha na linha 16, tecnologias inovadoras. Ao invés de você fazer isso, a não ser se você coloca tecnologias inovadoras, 2 pontos, tais e tais e tais. Anseios da sociedade como tais e tais e tais. Aí você vai eliminando essas possibilidades de ter um texto muito vago, muito genérico, né? Olha na linha 23, na linha de número 24. Alguns tributos. O que é isso? Quer dizer, não existe alguns tributos. A tributação está dentro do direito tributário. E isso tem nome, tem registro, tem lei específica para isso. Taxas, tributos, multas, são tudo coisas diferentes. Então, se você acha que sabe precisar esses conceitos, precise isso linguisticamente. Então, basicamente, sobre expressões genéricas que normalmente são clichês e são chavões, evite, normalmente não funciona no texto. Seja específico, use uma ou duas coisas para exemplificar o que você quer e o resto fica tranquilo, tá bom? Vamos para cá, eu queria te dirigir para o ponto de número 3, que são esses argumentos que a gente vai chamar de argumentos Superman, né? Aquele argumento que tenta salvar todas as coisas. Na linha 17, o nosso candidato W, ele vai dizer atendimento igualitário. Está dando para focar aqui? Bacana? Atendimento igualitário à coletividade. Sabe o que isso significa? Utopia. Isso aqui, ó. Isso aqui é utopia. Nunca igual a nunca. Isso aqui não existe, um atendimento que seja igualitário à coletividade. Para você evitar esse tipo de argumento, quem sabe, quem dera os Superman venham nos restituir a glória, como o Caetano canta, para você evitar esse tipo de coisa, especifique as coisas. Trabalhe com 1 ou 2 argumentos para você evitar esse tipo de parágrafo, que até é aquele que vai ser o salvador da pátria. Tá bom? A outra coisa bacana que eu queria retomar, eu acabei falando isso em outras aulas, é você usar, quando você estiver tratando de coesão, e só lembrando que a coesão tem a ver com a amarração. Dá um close aqui, por gentileza. Amarração gramatical. Quer dizer, a coesão de linguagem, ou coesão linguística, tem a ver com a parte sintática, a estruturação de uma palavra com a outra, dos períodos sintáticos, tem a ver com a construção entre um parágrafo e outro, mas no nível argumentativo, que é o ponto que estamos falando dos processos argumentativos, a coesão faz exatamente esse papel. Agora, um detalhe bem bacana, que é uma coisa top para você, que é você usar esses marcadores. E nós temos diversos deles. Inclusive, exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Neste sentido. E assim você vai costurando, vai amarrando todas as coisas que você juntou para defender o seu tópico principal, que é a defesa da saúde pública através de um governo, mas um governo tem órgãos que gestam a saúde pública. Para você fazer isso de maneira bacana, fazer de maneira legal, você amarra isso de maneira coesiva, de maneira muito simples. Por exemplo, quanto à coerência, você pode citar, construir alguns tópicos frasais, mas que eles sejam especificamente mais claros. Né? Por exemplo, olha aqui, ó, tópicos claros. Eu vou te dar um aqui qualquer, não foi exatamente essa a redação do nosso aluno W, mas você pode construir uma qualquer. É só para te dar uma ideia de como é que você pegaria isso aqui e colocaria aqui dentro. Em primeiro lugar, você pode trabalhar o conceito de saúde pública, ok? No seu primeiro e no segundo parágrafo.
por exemplo, tá? Dá alguns dados estatísticos sobre saúde pública no Brasil, no país, no mundo, enfim, alguns conflitos inerentes à questão de saúde pública, enfim, e algumas possíveis soluções, tá? Apenas uma questão sobre isso, porque os tópicos frasais que estão dentro da parte de coerência, com coesão, isso vai desembocar numa outra aula, que é a aula também que nós vamos manipular os tópicos os nossos tópicos frasais dentro da estruturação, dentro de uma redação, tá? Mas uma forma bem simples para você começar é pegar tudo isso aqui e jogar aqui dentro na sua introdução. Então, em outras palavras, o que é uma introdução? É uma reunião de todos os seus tópicos frasais. E depois, no meu desenvolvimento, eu vou desmembrando cada um desses aqui, ó, que pode ser 1 ou 2 parágrafos para cada, dependendo do que você trabalhar aqui. É apenas uma dica, não é um modelo, não é uma lei, é apenas uma forma de você ter um pouco mais de mobilidade para trabalhar suas ideias, tá? Um parágrafo para cá, outro para cá, outro para cá. Basicamente, isso aqui seria o seu desenvolvimento. E depois uma conclusão. Arrematando então a aula, olha bem, você pode então ter os seus processos argumentativos, evitando as redundâncias, evitando aqui os clichês, que são as expressões genéricas em vários campos da redação, tá bom? Preferindo, sobretudo, não utilizar isso, que normalmente acaba muito mal. Em terceiro lugar, você pode evitar esses argumentos, e muitos alunos fazem isso, sobretudo aqueles que gerenciam muito mal isso aqui, ó, eles deixam para cá, ao invés de ir desenvolvendo e concluindo, eles deixam para um último parágrafo, aquele parágrafo que é o salvador da redação, e vira um parágrafo Superman. Normalmente, ele é um tiro no pé, não funciona, tá bom? É isso que eu tinha então para falar para vocês nessa aula. E por último, coesão e coerência, que é a costura, que é, vamos dizer aqui, o recheio do bolo. Tá bom? Nessa aula bem rápida sobre processos argumentativos, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero ter contribuído para você. Eu sou o Douglas Rodarte, direto para o Coach de Língua Portuguesa. Abraço, sucesso a todos.